Saudações a todos. O meu nome é Zaid Jalá, sou estudante do curso de Contabilidade e Auditoria. Venho aqui apresentar um trabalho sobre a constituição de empresas em Moçambique. Sobre a disciplina de Contabilidade Financeira 2. Então, tenho aqui a pequena estrutura sobre o meu trabalho. Neste trabalho, iremos falar sobre os tipos de sociedades comerciais. Vamos falar também sobre os passos da criação de sociedades. Quais são os passos que nós precisamos seguir para podermos criar, ou melhor, para podermos constituir a nossa sociedade. Então, temos aqui no nosso primeiro slide de desenvolvimento os tipos de sociedades comerciais. Então, para constituirmos uma sociedade comercial, de acordo com o Código Comercial de Moçambique, com o nosso Código Comercial, existem 3 tipos principais de sociedades comerciais, que são a sociedade unipessoal, a sociedade por cotas e a sociedade anônima. Cada uma destas tem características específicas, mas o processo de constituição é o mesmo para todas. Então, em uma e outra pode variar uma e outra coisa, mas os passos a seguir são quase os mesmos. Então, vamos aqui, podemos ver aqui que características principais, né, de cada sociedade, cada tipo de sociedade. Mais à frente vamos já dar com mais detalhes, mas aqui já dá para perceber que uma sociedade unipessoal é constituída por um sócio apenas, que este sócio pode ser uma pessoa singular ou coletiva. O que seria? Este único sócio pode ser uma pessoa normal, ou também, quando disse coletiva, pode ser uma empresa. Neste caso, uma empresa pode sim constituir uma sociedade unipessoal, em que essa empresa é a única sócia desta sociedade. E neste tipo de sociedade, a responsabilidade é limitada ao capital social. Neste caso, cada sócio responde pelo seu capital. Então, vamos desenvolver este assunto mais abaixo. Aqui é só para termos uma ideia do que vamos tratar aqui nesta apresentação. Depois temos a sociedade por cotas. Esta sociedade por cotas, diferente da sociedade unipessoal, já deve ser constituída por 2 ou mais sócios. Neste caso, o mínimo são 2 sócios. Então, este capital é dividido em cotas. Então, cada sócio tem a sua cota e é lá onde faz a divisão. No caso, por exemplo, de serem 2 sócios, pode ser 50-50, pode ser 40%, 60% para um outro sócio, dependendo de como será feito o acordo. Aqui, a responsabilidade é limitada ao valor das cotas de cada sócio. Então, cada sócio responde pelo seu capital. Então, se um sócio tem um capital de 25%, a responsabilidade dele é ter 25% do que for acontecer na sociedade, sejam litígios, seja divisão de dividendos, deve ser feita de acordo com a cota de cada sócio. E depois temos a sociedade anônima, que também deve ter no mínimo 2 subscritores. E aqui, diferente da sociedade por cotas, o capital já é dividido em ações. Esta sociedade leva uma estrutura mais complexa e é mais adequada a grandes investimentos. Aqui o capital é obrigatório.
e o valor é fixado de forma livre, mas esta realização também pode ser feita em prestações. Então, vamos agora ao slide a seguir, que já temos aqui as características, podemos dizer assim, completas de cada tipo de sociedade. Então, como já havíamos falado um bocadinho no slide anterior, a sociedade unipessoal é composta por um único sócio, pode ser pessoa singular ou coletiva. A responsabilidade é limitada ao capital social. Então, este único sócio responde por todo o capital da empresa, sendo que ele é o único dono ou único sócio. Aqui, o capital social é obrigatório. Então, não tem como criar uma sociedade sem ter o capital social. O capital social é de caráter obrigatório. E o capital deve ser integralmente realizado. Neste caso, pode realizar de forma total como de forma parcial, mas no fim de tudo deve ser realizado o capital da sociedade. E esta sociedade deve conter a designação de unipessoal antes de vir limitada ou LDA. Então, vamos supor que temos a sociedade Zaid Jalá e Filhos. Então, a designação será Zaid Jalá e Filhos, sociedade unipessoal, ou também de forma abreviada SU, depois vem uma vírgula e vem depois a sigla LDA ou limitada. Então, passamos para a sociedade por cotas. Aqui na sociedade por cotas é aquela cujo capital está dividido em cotas. Então, sendo a responsabilidade de cada sócio limitado ao valor das suas cotas. Neste caso, é aquilo que expliquei um pouco acima, que cada sócio irá responder pela sua cota. Nesse caso, se tem a cota de 25%, ele irá responder apenas em 25%. Seja aquilo que for acontecer, seja um litígio, mesmo no ato da divisão dos dividendos. Então, se no ato da divisão dos dividendos, cada sócio irá receber de acordo com a sua cota de participação. Então, se tem um sócio que tem uma cota de 25%, também no ato da divisão dos dividendos irá receber 25% dos lucros da empresa. Esta sociedade por cotas exige no mínimo 2 sócios, diferente da sociedade unipessoal, que é de um sócio apenas. Esta sociedade exige no mínimo 2 sócios e pode ter até pode ter mais que 2 sócios, né? Pode ter 4, 5, 6 sócios. Então, dependendo de como será feita a divisão das cotas. Aqui o capital também é obrigatório. Neste caso, é somatório das cotas. As cotas devem somar e totalizar a percentagem de 100%. Então, este capital deve ser subscrito de forma integral e realizado na sua totalidade. Então, ao subscrever-se o capital, deve ser feita a realização do capital também. E a firma, nesse caso a designação, o nome, né? O nome da sociedade, deve conter um fim limitada ou a sigla LDA, que também significa limitada. Então, neste caso, para a sociedade unipessoal, tínhamos lá Zaid, Jalá e Filhos, sociedade unipessoal limitada. Agora, na sociedade por cotas, viria apenas Zaid, Jalá e Filhos limitada. Agora, passando para a sociedade anônima. A sociedade anônima é diferente das outras duas que vimos anteriormente, porque aqui o capital já não é em cotas, mas sim em ações. Então, este tipo de sociedade tem uma estrutura um pouco mais complexa e geralmente, ou melhor, este tipo de sociedade é adequado a grandes investimentos
E geralmente podemos ver que grandes empresas são sempre sociedades anônimas. Então, o número mínimo aqui de subscritores do capital é de 2 subscritores. Nesse caso, mínimo de 2 acionistas. Aqui já não dizemos sócios, como nas sociedades por cotas ou sociedade unipessoal. Aqui chama-se acionistas, sócios acionistas. Então, neste tipo de sociedade, o capital é obrigatório e é fixado de forma livre. Também a realização deste capital pode ser feita em prestações, mas deve ser realizado no mínimo 25% desse capital, destas ações, no ato da constituição da sociedade. Então, pode-se subscrever o capital, mas é obrigatório realizar no mínimo 25% no ato da constituição. Então, a designação desta sociedade, deste tipo de sociedade deve conter no fim do nome, né? Do nome da sociedade, no fim vem SA ou Sociedade Anônima. Agora passamos ao passo a passo para a constituição de qualquer uma dessas entidades legais que a gente falou, mencionou atrás. De qualquer uma daquelas três, nós temos que seguir certos passos. Então vamos de forma ordenada indicar aqui quais são os passos a seguir para a gente constituir a nossa sociedade. Então temos aqui o primeiro passo, que é a reserva do nome comercial, que também é chamado de firma. Nesse caso pode ser nome comercial ou firma. Então, aqui no primeiro passo, o que a gente faz? A gente deve submeter o requerimento à Conservatória de Registro das Entidades Legais. Então, aqui ao submeter o requerimento, o que acontece? A gente vai escolher um nome e vamos preencher ali os dados para podermos fazer o requerimento, né? No requerimento vamos preencher os dados e vamos escolher um nome para a nossa sociedade. E depois, ao submeter o requerimento, a gente irá verificar a disponibilidade do nome. Então, se o nosso nome não tiver sido escolhido antes por um outro tipo ou por uma outra sociedade já criada ou já existente, aí sim, desculpem, aí sim podemos já reservar o nosso nome, o nome pretendido que a gente precisa. Então, os documentos que a gente precisa para este passo, para fazer a reserva de nome, é um requerimento simples e a identificação dos sócios, que nesse caso seria o bilhete de identidade dos sócios, pode ser bilhete de identidade, passaporte, e no caso de estrangeiros pode ser o DIR, pode ser também o passaporte com o respectivo visto. E no caso de nacionais, bilhete de identidade e NUIT. Então, depois disto, temos que pagar a taxa e obtemos o recibo. A taxa varia consoante o nome escolhido. Então, a validade da reserva de nome, esta reserva de nome tem uma validade, porque esta reserva de nome é o que irá nos permitir dar seguimento aos passos subsequentes, que vamos ver mais à frente. Então, ao obtermos esta certidão de reserva de nome, porque aqui ao submetermos e fazermos a reserva, vamos ter um documento que chama certidão de reserva de nome, ou também é chamado de registro negativo. Então, esta certidão tem uma validade de 90 dias, nesse caso 3 meses. Então, o segundo passo é a elaboração dos estatutos, ou seja, elaboração e assinatura do contrato de sociedade. Então, este contrato ele estabelece as regras de como é que
a empresa, né, a sociedade, irá funcionar e qual é a relação entre os sócios. Este contrato pode ser elaborado com o auxílio de um advogado ou um notário. Então, o conteúdo obrigatório dos estatutos, conforme o artigo 92 do Código Comercial, é sim, conforme o artigo 92 do Código Comercial inclui o seguinte: deve incluir no contrato de sociedade a identificação completa de todos os sócios que fazem parte da sociedade, deve incluir a firma da sociedade, nesse caso, o nome reservado, deve incluir também o objeto social, nesse caso, a descrição detalhada das atividades que a empresa ou que a sociedade irá exercer, a sede social, que é a morada completa, nesse caso, onde estará situada a empresa, os escritórios da empresa, e a duração da sociedade, que pode ser determinada ou indeterminada. Há casos em que pode-se abrir uma sociedade ou criar-se uma sociedade por um tempo determinado, então devemos mencionar ali no contrato. E se for indeterminado também deve ser, deve estar ali no contrato. E depois temos o capital social. O capital social também deve constar no contrato de sociedade. Nesse caso, deve vir o montante, a forma e o prazo de realização. Depois, deve vir também no contrato as participações de cada sócio e a natureza das entradas. Nesse caso, a realização do capital não é só feita em dinheiro, ou seja, em espécie. Pode ser feita também em bens, em direitos e mais. E também deve vir a composição da administração e fiscalização. Este contrato pode ser celebrado por um documento particular com as assinaturas reconhecidas ou por escritura pública, mas a escritura pública é apenas obrigatória se envolver bens imóveis. Neste caso, se envolver um imóvel, um edifício, aí sim é obrigatório termos a escritura pública. E vamos ao terceiro passo. Aqui no terceiro passo devem ser autenticados os estatutos que nós tratamos ali no segundo. Nesse caso, o contrato da sociedade deve ser autenticado. Agora, se nós optarmos por um documento particular, a assinatura deve ser feita na presença de um notário, ou as assinaturas devem ser reconhecidas presencialmente pelos sócios. Então, se a gente opta por um contrato, vamos assinar na presença do notário, ou então a gente deve ir reconhecer presencialmente as nossas assinaturas. Os documentos necessários para a autenticação dos estatutos são os estatutos assinados, nesse caso os contratos assinados, e os documentos de identificação dos sócios. Depois temos aqui a seguir o quarto passo, que é o registro comercial provisório. Aqui nós devemos submeter os estatutos autenticados na Conservatória de Registro das Entidades Legais. O que é que a gente precisa? Que documentos é que são necessários para fazer o registro comercial provisório? Para fazer o registro comercial provisório, nós devemos ter os contratos assinados, nesse caso, os documentos assinados e autenticados. Os estatutos devem estar assinados. Devem estar. Perdão, estou um pouco constipado. Então, dizia, os documentos necessários são os estatutos autenticados, neste caso, o contrato de sociedade autenticado. Devemos ter aqui em anexo também a certidão de reserva do nome,
e as cópias dos documentos de identificação dos sócios, de preferência também autenticadas. Então, nesta fase, o documento que a gente vai obter é o registro comercial provisório, que tem a validade de 90 dias. E este documento já nos permite dar início à atividade. Aqui no quinto passo temos a publicação no BR, no Boletim da República. Então, é necessário publicarmos um extrato dos estatutos no Jornal Oficial do Governo para dar publicidade à Constituição da nossa sociedade. Nesse caso, o que estaremos a fazer é que, ao publicar no BR, estaremos a dar a conhecer estaremos a dar a conhecer, né? Pode ser aos interessados, e também estaremos já a publicar de forma oficial que a nossa sociedade já existe. Então, é como dar uma publicidade às pessoas, dar a conhecer às pessoas, a sociedade em geral, a constituição da nossa sociedade. Os documentos necessários para este processo são são os documentos necessários para este processo são o extrato dos estatutos e o comprovativo do registro provisório, neste caso o comprovativo do nosso registro comercial. A entidade que trata deste documento é a Imprensa Nacional de Moçambique, que aqui na cidade de Maputo está localizada ali próximo ao 33 andares. E o sexto passo, temos o registro comercial definitivo. Então, este registro comercial definitivo deve ser requerido após a publicação no Boletim da República. Então, assim que nós tivermos o nosso BR, tivermos a publicação no BR, podemos já requerer o registro comercial definitivo. Então, a entidade que trata este documento é a mesma conservatória dos registros das entidades legais, que é a mesma entidade que nos dá o registro comercial provisório. Então, os documentos necessários para obtermos a certidão de registro comercial definitiva ou certidão comercial são os seguintes: o comprovativo de publicação no Boletim da República, que nesse caso devemos levar à página do jornal em que vem lá a publicação da Constituição da nossa sociedade, e o comprovativo do registro provisório, neste caso a nossa certidão comercial, deve estar em anexo para obtermos a certidão de registro comercial definitiva. O sétimo passo já é o registro fiscal, neste caso o NUIT e o registro de início de atividade no fisco. Então, aqui o primeiro passo a seguir é obter o NUIT, que quem nos concede é a Autoridade Tributária de Moçambique. E depois também devemos comunicar o início da atividade. Lá na Autoridade Tributária, ao obtermos o NUIT e depois requeremos para o início da atividade, nós somos dados um modelo para preenchimento, que é o modelo 2, modelo de início da atividade, e lá iremos colocar nossos dados, que tipo de regime fiscal queremos aderir, a data provável para o início da atividade, nesse caso a data para faturação e contabilidade. Os documentos necessários para este registro são a certidão de registro comercial definitiva e a identificação dos sócios e dos gerentes, nesse caso, documentos de identificação dos sócios e dos gerentes. E aqui nós vamos obter o NUIT, que é o nosso número único de identificação tributária, e o cadastro de contribuinte. Aí então, oficialmente, nós já podemos, após a obtenção deste documento, nós já podemos exercer a atividade de forma normal. O oitavo passo, após termos o nosso NUIT, o nosso início de atividade, termos o registro comercial definitivo, temos a publicação no BR já feita,
nós já passamos ao registro na Segurança Social, ou seja, no INSS. Aqui, o que deve ser feito? Deve ser registrada a empresa e os seus trabalhadores no INSS, que é o Instituto Nacional de Segurança Social. O objetivo deste passo aqui é cumprir com as obrigações contributivas. Neste caso, cumprir com as contribuições da Segurança Social para os nossos colaboradores. Os documentos que são necessários para concluirmos este passo é a certidão de registro comercial, o NUIT e os contratos de trabalho, se aplicável nesse caso, se for caso, nem em todos os casos são exigidos contratos de trabalho, mas existem alguns casos, por exemplo, quando temos alguns funcionários estrangeiros, é necessário apresentarmos o contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho é apenas se for aplicável. E o nono passo, que também é um passo muito importante, é o licenciamento comercial ou industrial, né? O nosso documento é o alvará. Então, este documento é uma licença, aquilo que nos dá poder de exercer a atividade específica que a gente deseja que a nossa sociedade exerça. Então, aqui a sociedade pode ter um ou mais alvarás, dependendo daquilo que for a atividade da sociedade. O processo aqui varia conforme cada setor. Então, temos o setor do comércio, setor de indústria ou serviços. Há certas atividades que podem usar o licenciamento simplificado. Então, as entidades a contactar irá depender do tipo de atividade que a nossa sociedade irá exercer. Nesse caso, devemos ir à direção provincial da área correspondente de cada área. Por exemplo, se queremos abrir uma empresa dedicada ao comércio, então vamos à direção provincial do comércio, de indústria e comércio, do turismo. Temos o caso, por exemplo, quando queremos uma licença, um alvará para a área de transportes, devemos dirigir-nos à Direção Provincial de Transportes, que é um departamento do Ministério de Transportes e Comunicações. Aqui, neste caso, podem ser exigidas vistorias pelos bombeiros ou pelo Instituto Nacional de Atividade Econômica, que é a entidade que fiscaliza as atividades econômicas. Vamos supor que queremos abrir um restaurante. Então, a gente vai lá, pede a licença, o alvará, e pode ser exigida uma vistoria ao nosso local, nesse caso ao nosso restaurante, para verem se o restaurante está em condições de receber clientes, se a nossa cozinha está em condições de confeccionar comidas de forma segura e higiênica e se cumpre com todas as exigências da direção provincial. Então, o documento a obter aqui será, sim, o nosso alvará. Então, de forma resumida, os documentos que nós vamos obter ao longo do processo são a certidão de reserva de nome, a certidão de registro comercial provisória, que é válida por 90 dias. Teremos a certidão de registro comercial definitivo, que é a certidão comercial. Teremos o NUIT, que é o número único de identificação tributária. E este documento é como se fosse o BI da nossa empresa, na autoridade tributária, né? E os alvarás correspondentes. Nesse caso, podemos ter um ou mais alvarás. E temos aqui, e sim, a lista aqui dos documentos que a gente obtém. E aqui no fim deixo algumas recomendações para quem quiser criar uma sociedade ou constituir uma sociedade. É aconselhável sempre consultar um advogado ou contabilista local, pois estes têm mais conhecimento e podem nos auxiliar
durante a criação da nossa sociedade, da constituição da sociedade, uma vez que exige a elaboração de contratos e por aí fora. Então, é importante sempre consultarmos um advogado ou um contabilista. Então, a criação da sociedade também garante a correta redação dos estatutos e cumprimento das obrigações legais. Então, nós se queremos não ter problemas com as entidades legais, nós devemos sempre, ao exercer uma atividade comercial, devemos registrar, ou melhor, constituir a nossa sociedade, registrar a nossa empresa. Então, os registros iniciais têm a validade de 90 dias. É imperioso respeitarmos estes prazos. Nesse caso, o registro da reserva de nome, o registro comercial provisório, tem a validade de 90 dias. Então, são documentos que, quando nós tratamos, devemos logo dar seguimento aos passos subsequentes. Também aqui deixo um ponto importante, que o contrato de sociedade é o documento central entre os sócios. Nesse caso, sem um contrato de sociedade fica difícil definir quem são os sócios, quais são as cotas dos sócios, quais são as partes dos sócios e quais são as responsabilidades dos sócios. Então, é muito importante sempre elaborar-se um contrato de sociedade. E, para o caso da escritura pública, a escritura pública é apenas obrigatória quando há entradas em bens imóveis. Então, se não houver nenhum imóvel envolvido na constituição da sociedade, não há necessidade de termos uma escritura pública. E o NUIT é aquilo que define a data de início oficial para efeitos fiscais e de faturação. Então, termino por aqui e muito obrigado por terem assistido ao vídeo.